Até o final deste vídeo você vai entender cada palavra. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like You're exactly him. like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. First of all, I love my mother. She was a wonderful mother. Just repeating what you told me. Secondly, how dare you compare my mothering to my mother? I may be like my father, but I am not like my mother. You are! And you're like my father. You're also like my mother. You're all the bad things about all of these people, but mostly your mother. Hello my friends, how are you doing? Muito prazer, meu nome é Adriel Pellegrini e hoje vamos falar inglês explorando treta de gringo. E para isso a gente precisa de uma pergunta. Mas antes dessa pergunta, a pronúncia perfeita do inglês é quando você fala igualzinho um nativo, sem sotaque, entregando que você é estrangeiro. E se você acha que isso é pouco possível, saiba que 70% dos estudantes dedicados que usam os 3 passos que eu vou te ensinar nesse vídeo alcançam um sotaque quase imperceptível. Isso acontece porque o cérebro humano é incrível em imitar sons e processa linguagem estrangeira de forma diferente, criando novos circuitos neurais para os sons estranhos, facilitando a pronúncia sem misturar com outra língua. Muitas pessoas acham que se expor desde criança é crucial para aprender inglês, mas isso não é verdade. Adultos podem muito bem superar crianças graças a técnicas de aprendizado que são muito mais sofisticadas, como essa aqui que eu vou te ensinar agora. O primeiro passo que você precisa dar é: nunca estude palavras, sempre estude contextos. Estudar inglês pelo contexto significa entender a mensagem além das palavras isoladas. Qualquer idioma é cheio de expressões idiomáticas e nuances que mudam tudo. Aprender palavra por palavra pode te levar a dizer isso aí, quando na verdade você quer dizer é nóis, parceiro. Estudando de maneira adequada e aprendendo o contexto, você falaria we're here, buddy. Mas relaxa que você pega o jeito com o tempo. Estatísticas mostram que 80% dos estudantes que focam no contexto compreendem e falam a língua muito melhor. Outro exemplo é a frase break a leg, que em inglês significa boa sorte. Se você for traduzir literalmente, você está desejando que a pessoa se frature, né? Quebre a perna dela. Mas no contexto é um desejo de sucesso. O segundo passo é: sempre condicione um estudo a vários outros. Nunca estude um conteúdo isoladamente. Condicionar um estudo a outro significa usar diversas abordagens para aprender a mesma coisa. Nosso cérebro é um mestre da conexão. Ele adora fazer ligações entre diferentes tipos de informações. É o mesmo que um bodybuilder fazendo vários tipos de treino com o objetivo de fortalecer o corpo todo. Estudos indicam que alunos que focam na leitura, audição, escrita e fala ao mesmo tempo retêm 75% a mais do que quem faz uma coisa por vez. O terceiro passo é: sempre estude em voz alta, nunca em silêncio. Olha que interessante, o nosso cérebro pode confundir pensamento com realidade. Se alguém já te recomendou ter cuidado com o que você pensa, essa pessoa estava muito certa. Quando você estuda inglês falando em voz alta, fingindo conversar com alguém, seu cérebro não sabe se você está realmente conversando com alguém ou apenas treinando. Isso acontece porque usamos as mesmas áreas para processar a fala, seja ela real ou imaginada. A prova disso é que se você imaginar agora mesmo algo bom sobre sua infância, seu organismo vai liberar hormônios de prazer e alegria. O mesmo acontece quando você imagina saliências que você costuma pensar. Mesmo não acontecendo absolutamente nada na realidade, nosso corpo nos prepara para o ritual. Você já sabe muito bem disso. Pesquisas mostram que 80% das pessoas que praticam conversação em voz alta, mesmo sozinhas, sentem uma melhora significativa na pronúncia e principalmente na fluência. Isso é porque o cérebro está se exercitando como se estivesse numa conversa de verdade. E é exatamente por isso que hoje vamos começar os nossos estudos pela pergunta: como ter a pronúncia perfeita? Pensando positivo? Relaxe e pense positivo que o mundo vai conspirar para você. B, usando o tradutor? Para que aprender inglês se o tradutor já tem a pronúncia perfeita? C, cantando rap? Eminem passou horas praticando em voz alta. Está na casa da Dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. A Dona Florinda vai me dar... D, pronúncia perfeita não importa. O importante é falar corretamente, né? You're being
so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like You're exactly him. like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. First of all, I love my mother. She was a wonderful mother. Just repeating what you told me. Secondly, how dare you compare my mothering to my mother? I may be like my father, but I am not like my mother. You are! And you're like my father. You're also like my mother. You're all the bad things about all of these people, but mostly your mother. Easy peasy, galera. Vamos estudar palavra por palavra e entender tudo o que se fala nesse vídeo. You're being so much like your father. You being so much like your father. You're being so much like your father. You are being so much like your father. You significa você. Are. You are. Você está. Esse are aqui ele está contraído e aí você pode falar you're. Being, sendo. Mas olha só que interessante. Ela não fala you are being. You're being. Ela não fala assim. Ela fala you being. Porque ela fala muito rápido. E aí ela corta. Você entende que ela queria dizer você está sendo, porque não faz sentido você falar você sendo. You're being so much. So much é muito. Like, parecido. Your, seu father, pai. Você está sendo muito parecido com seu pai. You're being so much like your father. You're being so much like your father. Do not compare me to my 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 father. Do not. Essa aqui é uma maneira muito formal de você falar não, né? Geralmente a pessoa fala don't, que é a junção de do com not. Do not, não, compare, é compare. Tá até escrito da mesma forma aqui, ó. Compare, compare. Ele vem acompanhado dessa palavrinha aqui, ó. To. Então toda vez que você usa o compare, você usa o to. É igual ao português, comparar ao, a alguma coisa. Tem um a, comparar a. Comparar ao meu pai. Em inglês você tem que usar o compare to my father. Me, eu, to. Como ele está me comparando, como ele está falando, não me compare, aí ele coloca o me antes do to. Que essa aqui é só uma estrutura que vocês vão pegando com o tempo. Do not compare me to my father. Meu father, pai. Não me compare ao meu pai. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. I didn't compare you to him. I said we're acting like him. Eu didn't. Olha só que interessante. No inglês tem essas questõezinhas muito curiosas. Do é o fazer no presente. Not é a negação. E aí quando você coloca I do not, eu não faço. Eu nego. Quando você coloca o do, que tá no presente, no passado, que vira did. Aí eu não fiz. Eu nego que fiz isso. I didn't é a junção de did, que é o do no passado, mais o not. O que não fez? Compare, que é comparar. E aí vem de novo. You, você, to him. O him é ele. Só que você sempre coloca no final das frases. I didn't compare you to him. Aqui ela fala muito rápido também. Parece até que ela não fala o him, mas ela fala. Perceba que ela fala I didn't compare you to him. Aí depois ela fala I said you were acting like him. Eu, said é dizer no passado. Say no presente, said no passado. I said you, eu disse que você were, estava. You are, você é, você está. You were, você foi, você estava. Acting, agindo. Like, como, tipo, parecido. Him. Então, olha só que interessante. I said you were acting like him. Eu disse que você estava agindo como ele. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. Eu não te comparei a ele. O que ela tá querendo falar? Eu não tô te comparando completamente com ele. Não tô dizendo que você é ele. Eu estou dizendo, na verdade, que você agiu parecido com ele numa situação específica, num momento específico. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. You're exactly like your mother. You're exactly like your mother. Aí vem o Charlie, o moço aqui, e ele vai lá e manda braba. Em vez de acalmar a situação, ele deixa tudo pior. Aí ele vai lá e fala assim, ó. You are exactly like your mother. You, você, are, você está, exactly, exatamente. E olha só que interessante. Like, ele também significa como, parecido. Muita gente acha que like é somente curtir, gostar de algo. Mas ele tem outros significados que nesse contexto fica como. Então aqui, ó. You're exactly like your mother. Você está exatamente como sua mãe. Você é exatamente como sua mãe. Você está agindo muito igual a ela.
You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. Everything you're complaining about her, you're doing. Everything you're complaining about her, you're doing. Everything you are complaining about her, you're doing. Everything, tudo, significa tudo. You are, você está. Complaining é reclamar. Everything you're complaining, tudo que você reclama dela. About her, about é sobre e her é ela. Só que no final da frase. É igual lá atrás que a gente aprendeu. Him é ele no final da frase e her é ela no final da frase. A gente tem o he e o him. She e her. Quando se coloca no final da frase, eles mudam. You're doing. Você está. Doing é fazendo. Do é fazer. Doing é fazendo. E o did é o fiz, como a gente aprendeu aqui. Everything you're complaining about her, you're doing. Tudo que você reclama dela, você faz. O amor é lindo demais. Interessante que nesse negócio de ficar comparando a namorado com os pais, porque nós somos praticamente cópias dos nossos pais. Tem hábitos que aprendemos desde pequenos, é claro, mas também temos estudos que mostram que 40% dos nossos comportamentos são herdados. Isso vai além da aparência física, inclui até como lidamos com o estresse ou como nos comunicamos. Eu mesmo sou teimoso igualzinho meu pai, até o jeito de resmungar é igual o dele. Você também deve estar repetindo coisas que seus pais fazem sem notar. Lembrando que se você quiser aprender inglês usando esse e outros métodos extremamente eficientes que te levarão à fluência em 6 meses, acesse a falando.com. Você receberá um material didático exclusivo todas as semanas, além de 4 aulas com um professor particular para ajustar as suas habilidades. Acesse falando.com e descubra já o bilíngue dentro de você. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. You're suffocating Henry. You're suffocating Henry. You are suffocating Henry. Isso aqui tá bem óbvio, né? You are suffocating. Você está sufocando o Henry. Henry é o filho deles. É o menininho lá. Você está sufocando o Henry. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. First of all, I love my mother. First of all, I love my mother. First of all, I love my mother. A Nicole, emputecida da vida, ela vai lá e fala: First of all, I love my mother. First é primeiro. Of all, de tudo. First of all, I love my mother. Primeiro de tudo, eu amo a minha mãe. Muita gente fala love aqui, tá? Esse lovezinho que o amor. Se fala love e não é love. Muita gente também fala com izinho no final, mas a maior parte das palavras no inglês que tem um e no final da palavra, você não fala. Então have, tá vendo que não se fala have, se fala have, there, compare, várias palavras que terminam com e não se fala o e. E o love também não se fala. I love my mother. Eu amo minha mãe. First of all, I love my mother. Primeiro de tudo, eu amo minha mãe. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. First of all, I love my mother. She was a wonderful 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 mother. She, ela, was, foi. Mas você não acabou de falar aqui que o foi é o were? Sim, mas o were só se conjuga com you e outras palavras no plural. Was, porque o she é a terceira pessoa. E quando você usa o she, he e it, aí você usa o was. Então, she was, ela foi a wonderful, maravilhosa mother, uma mãe maravilhosa. Em inglês, a gente coloca o adjetivo antes do substantivo. E aí fica trocado. Lembre-se que isso aqui é questão de costume. Quanto mais você assistir esse vídeo, melhor você vai entender e o seu cérebro vai se adaptar ao novo conhecimento. She was a wonderful mother. Ela foi uma mãe maravilhosa. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. First of all, I love my mother. She was a wonderful mother. Just repeating what you told me. Just repeating what you told me. Just repeating what you told me. Aí o Charlie entra no meio da fala dela. Aí o Charlie vai lá e manda: Just repeating what you told me. Apenas repetindo. Just é apenas. Repeating, repetindo. What? O que you, você, told. Dizer no passado. Tell
Tell é no presente. Told é o passado. E aí o me, eu, né? Just repeating what you told me. Apenas repetindo o que você me disse. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. First of all, I love my mother. She was a wonderful mother. Just repeating what you told me. Secondly, how dare you compare my mothering to my mother? Secondly, how dare you compare my mother to my mother? Secondly, how dare you compare my mothering to my mother? Secondly é segundamente, em segundo lugar. Em inglês, os 3 primeiros números se falam assim, ó, ordinariamente falando. First, primeiro, segundo, second, terceiro, third. E aí, secondly, segundamente. Por que ela tá falando secondly aqui? Porque lembra antes que ela falou first of all, primeiro de tudo? E agora ela tá dizendo segundamente, secondly. How dare you compare my mother to my mother? How dare é uma expressão que fala o seguinte, que significa o seguinte: como ousa? Como você ousa? Quão ousado é você? How dare you compare my mother? Comparar a minha mãe to my mother, com a minha mãe. Isso aqui mostra o seguinte, ó. Secondly, how dare you compare my mother to my mother? Em segundo lugar, como você ousa comparar a minha mãe com a minha mãe? Isso mostra que a discussão tava tão calorada que eu acho que ela falou isso aqui atropelando as frases. Ela nem sabe o que ela falou, tão pistola que ela falou. E aí ela quis dizer o seguinte: cara, como é que você tá comparando a minha mãe com a minha mãe? Não fez sentido nenhum isso. Então tá vendo que é muito importante a gente estudar o contexto da coisa, porque se você for atento palavra por palavra, você vai acabar não entendendo o que ela quer dizer. O que ela quer dizer aqui? Nada, tá entendendo? A gente pega o contexto de que é uma discussão, de que eles estão discutindo, eles estão nervosos, e aí ela vai lá e fala uma coisa sem sentido. Ai, mais um exemplo de como o amor é realmente maravilhoso. Sabe que eu sou muito mais parecido com minha mãe do que o meu pai, né? Toda essa conversa aí me faz lembrar de genética. Geneticamente falando, herdamos 50% dos genes de cada um, mas a expressão genética pode variar um pouquinho. Por exemplo, a cor dos olhos segue mais a mãe, enquanto a altura tende a seguir mais o pai. Isso não significa que você é uma cópia exata de um dos dois. É mais uma mistura, na verdade. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. First of all, I love my mother. She was a wonderful mother. Just repeating what you told me. Secondly, how dare you compare my mothering to my mother? I may be like my father, but I am not like my mother. I may be like my father, but I'm not like my mother. I may be like my father, but I am not like my mother. I may be like my father, but I'm not like my mother. I may be, eu posso ser. Talvez eu seja. É uma probabilidade, assim, mais ou menos. Ela não tá dizendo que ela é. Ela tá dizendo que ela pode ser. I may be like, eu posso ser parecido my father, com meu pai. I may be like my father, but I'm not like my mother. Mas eu não sou parecida com minha mãe. Aí ela tá falando, talvez eu seja parecido com meu pai, mas com a minha mãe eu não sou nada parecida. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. First of all, I love my mother. She was a wonderful mother. Just repeating what you told me. Secondly, how dare you compare my mothering to my mother? I may be like my father, but I am not like my mother. You are! And you're like my father. You're also like my mother. You are, and you're like my father. You're also like my mother. You are! And you're like my father. You're also like my mother. E aqui o Charlie pegou pesado aqui. Eita, treta boa, viu? You are. Ele está falando, você é. Porque anteriormente ela falou, olha, talvez eu seja parecido com meu pai, mas eu não sou como é minha mãe. Aí ele vai lá e fala assim, ó, você é sim. E aí, você não é somente como a sua mãe, mas você é como meu pai. And you are like my father. You are also like my mother. Você também. Also significa também. You are also like my mother. Você também como minha mãe. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. First of all, I love my mother. She was a wonderful mother. Just repeating what you told me. Secondly, how dare you compare my mothering to my mother? I may be like my father, but I am not like my mother. You are! And you're like my father. You're also like my mother. You're all the bad things about all of these people. You're all the bad things about all of these people. You're all the bad things about all of these people. E aí o Charlie aqui, ele fica
mais pistola ainda, ele manda: You are all the bad things about all of these people. You are all, você é tudo, mas aí, em vez de falar uma coisa romântica, ele manda logo uma coisa bem pesada. You are all the bad things. Você é todas as coisas más, todas as coisas ruins. Lembre-se que essa palavra aqui, ó, bad, ela tem diferença da palavra bed, tá? Bed é cama e bad com A é um A aberto, por isso que fala bad. Bad é mal e bed é cama. You're all the bad things. Você é todas as coisas ruins. Things significa coisas. About, como a gente aprendeu anteriormente, about é sobre, all de novo, todos, todas, of these, dessas pessoas, people, of these people. Em inglês tem uma coisa bem interessante, é igual ao português também. Quando a gente fala isso aqui, é this here, isso aqui, porque tá perto da gente. Quando a gente muda pro plural, a gente muda a palavra, a gente não fala issos, a gente fala isso e essas. Em inglês também muda, que é o this e muda para these, these. Quando as coisas estão longe, a gente fala aquilo e aquelas, a gente nunca fala aquilos, a gente sempre fala aquilo e aquelas. Então, aquilo é that e aquelas é those. Então, por isso que muda a estrutura. Isso é muito legal, muito interessante. Então, you are all the bad things. Você é todas as coisas ruins. About all of these people. De todas essas pessoas. Você é tudo de ruim dessas pessoas. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. First of all, I love my mother. She was a wonderful mother. Just repeating what you told me. Secondly, how dare you compare my mothering to my mother? I may be like my father, but I am not like my mother. You are! And you're like my father. You're also like my mother. You're all the bad things about all of these people. But mostly your mother. But mostly your mother. But mostly your mother. Charlie pega mais pesado ainda, ele vai lá e fala but mostly your mother. Mas principalmente, mostly, mas a maioria das coisas, de todas essas coisas ruins, your mother. Mas principalmente com sua mãe. Você parece com todo mundo, mas principalmente com a sua mãe. E aí a Scarlett Johansson aqui, eu nem me lembro se é o nome dessa atriz aqui. Ela fica com a cara de tipo de, cara, o que tu tá falando pra mim, cara? Sua mãe do teu filho. Ai, o amor. Sabe que essa treta desse casal aí resume a briga de todo mundo que já namorou, né? Todo o casal briga, é praticamente inevitável, inclusive brigou com essa mesma conversa que eles estão tendo. A minha psicóloga fala que a maior parte dos problemas são sobre questões recorrentes, que nunca realmente são resolvidas. Aí você aplica aquela velha fórmula, né? Procure pessoas que estão procurando evolução própria. Aí o seu namorada vai perceber os erros dele, e você também. E aí os dois vão evoluindo junto, e os problemas vão sumindo automaticamente. You being so much like your father. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. You're suffocating Henry. First of all, I love my mother. First of all, I love my mother. She was a wonderful mother. She was a wonderful mother. Just repeating what you told me. Just repeating what you told me. Secondly, how dare you compare my mother to my mother? Secondly, how dare you compare my mothering to my mother? I may be like my father, but I'm not like my mother. I may be like my father, but I am not like my mother. You are. And you're like my father. You're also like my mother. You are! And you're like my father. You're also like my mother. You're all the bad things about all of these people. You're all the bad things about all of these people. But mostly your mother. But mostly your mother. Pra gente responder a pergunta lá do começo, como ter a pronúncia perfeita, primeiro você precisa entender que, agora que você aprendeu como estudar de maneira produtiva, antes de colocarmos em prática, é importante você saber que os Estados Unidos têm uma cultura gigante, onde cada região desenvolveu seu próprio jeito de falar, igualzinho aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem mais de 20 sotaques bem diferentes um do outro, desde o arrastado sulista até o OR carregado de Boston. So why is Mississippi so conservative? Well, you're in the heart of the Bible Belt. We believe in family. Para você ter uma ideia, o sotaque de Nova York é tão único que pode ser reconhecido em apenas 3 palavras: New York City. Nem preciso falar dos sotaques do Reino Unido. Eles são tão diferentes que cada um tem o seu próprio caráter. A história e a geografia do Reino Unido moldaram uma diversidade linguística impressionante. Lá existem mais de 40 sotaques, desde o Cockney de Londres ao melodioso sotaque de Gales. O sotaque de George, de Newcastle, é tão diferente que confunde até os próprios britânicos. You know, what
what I reckon is that if they had themselves proper jobs, they wouldn't be up to all this, larking every night. What? O famoso sotaque, o received pronunciation, que é frequentemente associado à Inglaterra, na verdade é falado por menos de 3% da população. You are my darling daughter, and I love you, hard as it is for an Englishman to say the words. Quem fala de fato dessa forma é a realeza e a elite. Entendendo tudo isso, você percebe que seu sotaque não precisa ser perfeito de forma alguma, já que até mesmo o gringo fala muito diferente um do outro. Sua fala só precisa ser entendível e correta. Mas é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tem sido muito bom gravar aulas e ter feedback maravilhoso de vocês. Fiquem à vontade para sugerir aulas. Vai ser um prazer gravar e explicar a dúvida de vocês. Até o próximo vídeo.